17 de outubro de 1858, a plantação Thornton, Kentucky. A noite abriu-se como uma página das Escrituras escrita em sangue. A plantação Thornton acordaria para um altar de sangue, seu patriarca eviscerado, seu coração uma oferta hedionda, consumido por seus próprios filhos atônitos. Disseram que nenhum anjo desceu, nenhuma trombeta soou, mas o julgamento veio de todo jeito, carregado nas mãos de Miriam. Ela tinha apenas 42 anos, uma escrava acorrentada, mas em seu silêncio ardia o fogo de 1000 salmos não cantados. Com uma faca de cozinha empunhada como uma cruz invertida, ela caminhava não como carne, mas como ira. Naquela noite, ela não se curvou, ela não implorou, ela não se arrependeu. Miriam golpeou, e cada golpe caiu como escritura negada por tempo demais. Esta é a verdadeira história de Miriam, uma escrava que transformou aquela noite em uma noite de julgamento, onde a misericórdia foi enterrada e a justiça vestiu seu rosto. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário nos dizendo de onde você é e que horas são aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. A plantação Thornton, na véspera deste acerto de contas profano, era um lugar de beleza enganosa. Colinas ondulantes de verde, costuradas com fileiras de tabaco e algodão em crescimento, estendiam-se em direção a um horizonte frequentemente pintado nos roxos suaves e machucados de um pôr-do-sol do Kentucky. A casa principal, um edifício grandioso de colunas brancas, erguia-se como um deus silencioso, suas janelas refletindo a luz moribunda com um ar de majestade benevolente. Um observador casual, passando pela estrada empoeirada, poderia ter visto apenas prosperidade, ordem e o ritmo tranquilo de um mundo em paz consigo mesmo. O doce perfume de magnólias frequentemente se misturava com o aroma distante e terroso dos campos, e o suave mugido do gado era levado pela brisa. Era um retrato do encanto anterior à guerra, um testamento do que seu proprietário, o mestre Ezekiel Thornton, considerava a ordem divina das coisas. Mas sob essa fachada banhada de sol, a própria terra guardava segredos, seu solo encharcado não apenas de suor, mas de lágrimas silenciosas. O ar não se moveu naquela noite. Até os grilos silenciaram sua canção, como se soubessem que o sangue estava prestes a falar. A grande casa, que por fora cintilava como uma pérola, era uma concha vazia, preenchida pelos ecos do sofrimento invisível. Seus pisos polidos sentiram o pisar de pés descalços por gerações, pés que carregavam fardos muito mais pesados do que qualquer colheita. As paredes, grossas com gesso e papel de parede, absorveram incontáveis gritos abafados, os sussurros de sonhos roubados e o cheiro metálico do medo. Para Miriam, que conhecia cada rangido e gemido por 4 décadas, a casa não era um lar, mas um túmulo, e o mestre Thornton, seu guardião, era um corvo carniceiro empoleirado sobre um legado em decomposição. Miriam havia nascido neste mundo, uma propriedade desde o primeiro suspiro. Sua mãe, uma trabalhadora do campo chamada Sarah, morrera logo após o nascimento de Miriam, deixando-a para ser criada pelas mulheres mais velhas dos alojamentos dos escravos. Desde a infância, as mãos de Miriam foram ensinadas a servir. Primeiro, a separar botões de algodão, depois a esfregar panelas, a fazer manteiga, a depenar galinhas, a preparar caça e, finalmente, a conjurar refeições de parcas rações para as mesmas pessoas que a possuíam. Ela era cozinheira, seu domínio a cozinha quente e cavernosa, um lugar de fumaça e fogo, onde o pão diário dos Thorntons era feito. Suas mãos calejadas e fortes conheciam a linguagem íntima do sustento, mas também conheciam as cicatrizes invisíveis de incontáveis desprezos, a queimadura da bengala do mestre e o frio desdém da patroa. A vida na plantação Thornton era um cadinho de queima lenta, projetado para quebrar espíritos e remodelar vontades. O sol nascia, e com ele começavam os longos dias de trabalho. Desde o primeiro rubor do amanhecer, Miriam estava na cozinha, atiçando os fogos, preparando os elaborados cafés da manhã que enfeitariam a mesa dos Thornton. Biscoitos, molho, ovos, presunto curado,
café, um banquete, enquanto os trabalhadores do campo recebiam uma mísera ração de farinha de milho e toucinho. Ela ouvia os sinos, não como um chamado à adoração, mas como uma convocação à servidão sem fim, um toque implacável que marcava as horas de sua existência não livre. Ela observava, sem ser vista da janela da cozinha, enquanto o capataz, um homem chamado Silas, cavalgava por entre os alojamentos dos escravos, seu chicote uma extensão cruel de sua vontade. O estalo, um som mais agudo do que qualquer trovão, era um hino diário de opressão. O trabalho físico era implacável, mas foi a desumanização sistemática que realmente corroeu a alma. Miriam lembrou-se de uma vez, quando jovem, que acidentalmente queimou uma panela de biscoitos. A senhora Eleanor, uma mulher cuja piedade era tão frágil quanto seu temperamento, deu um tapa no rosto de Miriam, depois a forçou a comer as migalhas queimadas e amargas, observando com um brilho frio e triunfante nos olhos. Que isso a lembre, menina, ela sibilou, do que acontece quando você esquece seu lugar. Miriam engoliu a cinza, o gosto da humilhação queimando mais fundo que a queimadura. Uma inserção documental aqui é crucial. Um relato de um ex-escravo do Kentucky, registrado em 1863, falava de uma prática comum onde qualquer insolência ou ineficiência percebida era recebida com punição imediata, muitas vezes pública e desproporcional. O objetivo não era meramente a correção, mas a subjugação absoluta da vontade. Miriam conhecia essa verdade em seus ossos todos os dias. Os registros, se existissem, simplesmente a listariam como Miriam cozinheira, valor de 900. Eles não registrariam as incontáveis refeições que ela preparou, as doenças que ela cuidou, as crianças que ela viu serem vendidas. Miriam havia tido 5 filhos na plantação, cada um uma flor frágil num campo de espinhos. 3 foram vendidos antes de completarem 10 anos, arrancados de seus braços como galhos arrancados de uma árvore. Ela lembrava da dor vazia, um espaço oco em seu peito que nunca realmente cicatrizou. O primeiro, um menino chamado Samuel, vendido a um plantador de algodão no Mississippi. A segunda, uma menina, Marta, levada como criada doméstica para uma prima distante. O terceiro, um menino forte, Caleb, enviado com um grupo de escravos para a Louisiana. Cada vez, o silêncio que deixavam para trás era mais alto do que qualquer lamento, um testemunho de uma dor profunda demais para lágrimas. Ela aprendeu a enterrar sua tristeza profundamente, sob camadas de estoicismo, um escudo necessário contra um mundo que procurava quebrá-la. Mas algo havia mudado. Então veio o catalisador, um raio na tempestade silenciosa de sua vida. Sua caçula, Elara, era uma menina franzina, mal com 7 anos, com olhos que retinham a luz clara e brilhante de uma manhã de primavera. Elara era a última de Miriam, sua última e frágil esperança. Miriam havia ensinado à filha as canções secretas da cozinha, o calor da lareira, a dignidade silenciosa do trabalho. Ela a havia protegido das piores crueldades da plantação, uma mãe pássaro tentando esconder seu filhote da sombra do falcão. Mas o falcão sempre rondava. O mestre Thornton estava de humor particularmente azedo há semanas. Rumores de colheitas ruins, de dívidas crescentes, haviam se espalhado pelos alojamentos dos escravos em sussurros. Em uma tarde úmida de agosto, após um jantar particularmente luxuoso para alguns dignitários visitantes, o mestre Thornton chamou Miriam ao salão. Ele estava junto à lareira ornamentada, com um copo de uísque âmbar na mão, o rosto corado, os olhos frios e distantes. A senhora Eleanor estava sentada rigidamente em um sofá de veludo, seu bordado apertado, seu olhar fixo na lareira vazia. Miriam, o mestre Thornton começou, sua voz enganosamente calma. Os tempos são difíceis, o dinheiro está apertado. A respiração de Miriam engasgou. Ela conhecia este preâmbulo. Já o tinha ouvido antes, vezes demais. Suas mãos, geralmente tão firmes, tremeram ligeiramente. Tomei uma decisão, ele continuou, tomando um gole lento de seu uísque. Sua menina, Elara, ela já está de bom tamanho.
forte e com um rosto bonito. O jovem mestre Davis de Lexington a admirou. Diz que ela seria uma ótima companhia para a filha jovem de sua esposa. Ele ofereceu um preço justo. As palavras atingiram Miriam como golpes físicos, cada uma delas uma marretada contra seu coração. Elara. Não Samuel, não Marta, não Caleb, mas Elara, a sua última. O mundo pareceu inclinar-se. A grande sala, o vidro cintilante, o rosto plácido do mestre. Tudo se dissolveu em um turbilhão de descrença e agonia. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Sua garganta era um deserto. Ela será bem cuidada, acrescentou a senhora Eleanor, sua voz desprovida de qualquer empatia genuína, como se estivesse discutindo a venda de um porco premiado. É para o melhor, Miriam. Ela terá novas oportunidades. Novas oportunidades. A amarga ironia escaldou a língua de Miriam. Novas oportunidades para outra vida inteira de servidão. Miriam moveu-se pelos dias que antecederam a partida de Elara como um fantasma. Seu rosto uma máscara de indiferença praticada. Ninguém viu a tempestade se formando sob sua calma exterior. O que eles não sabiam é que cada tarefa, cada aceno subserviente, cada passo silencioso, era uma peça de um desígnio maior. A faca de cozinha, sua ferramenta mais confiável, geralmente usada para fatiar assados e descascar vegetais, agora assumiu um novo e ominoso significado. Ela passou o polegar por sua lâmina, sentindo a nitidez afiada, uma promessa fria. Ela começou a observar. Observou os hábitos do mestre Thornton, o momento exato em que ele se retirava para seu escritório após o jantar, a maneira como gostava de seu uísque, o suspiro pesado e satisfeito que ele sempre exalava antes de subir a grande escadaria para seu quarto. Ela anotou os padrões de sono de seus dois filhos adultos, jovem Thornton e Thomas, ambos imagens espelhadas do direito de seu pai, se ainda não de sua depravação total. O jovem Thornton, um bruto que se considerava um cavalheiro, dormia profundamente após uma noite de cartas e bebida. Thomas, o mais jovem, era um dorminhoco mais leve, mas facilmente embalado pelo suave zumbido da noite. Seus quartos ficavam adjacentes no segundo andar. A mente de Miriam, geralmente ocupada com receitas e rações, agora tramava com a precisão de uma estrategista experiente. Ela conhecia a casa melhor do que seus proprietários. Cada assoalho que rangia, cada trinco solto, cada sombra projetada pelo luar através do grande carvalho do lado de fora da janela do quarto principal. Ela conhecia o ritmo das rondas do guarda noturno, a hora específica em que os cães nos canis se entregavam a um sono profundo, o momento exato em que a casa caía em seu sono mais profundo. Não eram simplesmente observações, eram o Evangelho segundo Miriam, a escritura para a noite que ela escreveria em sangue. O plano tomou forma com uma clareza aterrorizante, desprovido de hesitação ou dúvida. Não se tratava apenas de matar, tratava-se de uma oferenda, um profundo ato de retribuição espiritual que transcendia a mera violência. Tratava-se de cortar a raiz, envenenar o poço, garantir que o fruto amargo da crueldade desta família fosse consumido pelos seus próprios. A frase "cortou o coração de seu amo e o deu de comer a seus filhos" ecoava em sua mente, não como um sussurro de loucura, mas como um imperativo divino. Se você ainda está ouvindo, escreva justiça nos comentários, para eu saber que você faz parte dos que nunca desistem. A noite de 17 de outubro de 1858 chegou, fresca e calma, uma tela perfeita para a terrível obra-prima de Miriam. Não havia lua, apenas um vasto céu salpicado de estrelas, como se os próprios céus estivessem desviando o olhar. Elara havia sido levada naquela manhã, seus gritos ainda uma ferida aberta na alma de Miriam, mas as lágrimas haviam cessado. Só o fogo permanecia. Miriam esperava na cozinha, o calor das brasas moribundas um conforto familiar contra a fria resolução em seu coração. Ela poliu a faca pela última vez, sua lâmina brilhando opacamente na luz tênue.
Era uma amiga familiar, agora consagrada para um propósito sagrado e terrível. O ar estava denso com um cheiro de gordura velha e fumaça de madeira. Um cheiro que havia sido o pano de fundo de toda a sua vida. Naquela noite seria o cheiro da libertação. Por volta da meia-noite, a casa estava em silêncio. O único som era o tic-tac rítmico do relógio de pêndulo no corredor, contando os momentos para uma nova era. Miriam se moveu. Ela não correu, não se escondeu. Ela andou. Seus pés descalços não faziam barulho nas tábuas gastas do chão da cozinha, depois na madeira mais fria e polida do corredor. Ela era uma sombra que lembrava cada ferida, cada desprezo, cada lague. Rima! Primeiro, o escritório do mestre. A porta estava entreaberta, como ele frequentemente a deixava depois de uma noite tardia, com seus livros razão e seu uísque. O quarto cheirava a tabaco velho e dinheiro antigo. Miriam fez uma pausa, seu olhar varrendo os livros encadernados em couro. A pesada escrivaninha de mogno. O retrato do mestre Thornton, olhando para baixo com um sorriso autossatisfeito. Ela se dirigiu à escrivaninha, pegou uma pena e a partiu em duas, um pequeno e simbólico ato de desafio antes do evento principal. Em seguida, ela subiu a grande escadaria, cada degrau uma oração silenciosa, cada rangido da madeira um sussurro das gerações de escravos que haviam percorrido este caminho antes dela. Ela se aproximou do quarto do mestre Thornton. A porta estava ligeiramente entreaberta, uma fresta de escuridão convidativa. Ele roncava, um som gutural e alheio que preenchia a casa silenciosa. Miriam empurrou a porta, entrando. O quarto era vasto, opulento, um contraste gritante com os aposentos apertados que ela chamava de lar. O mestre Thornton jazia estendido em sua cama de dossel, um rei em seu castelo de conforto roubado. Miriam permaneceu sobre ele, a faca em punho baixo, seu aço frio um peso em sua mão. Por um longo momento, ela simplesmente o observou. Este homem que havia segurado sua vida, a vida de seus filhos, em suas mãos insensíveis. Todos os anos de sofrimento silencioso, de indignidade suportada, de luto enterrado, coalesceram neste único e potente momento. Sua respiração era superficial, seu rosto frouxo de sono. Ele estava totalmente vulnerável, totalmente inconsciente. Diga-me, você teria feito o mesmo se vivesse aquela vida? Comente sim ou não. Então veio o momento em que o silêncio se transformou em fogo. Miriam ergueu a faca. Sua mão estava firme. Não houve tremor, nem hesitação. Ela cravou a lâmina profundamente, não uma, mas repetidamente, precisa e impiedosa, no peito de Ezequiel Thornton. Ele se debateu, um arquejo súbito e gorgolejante, seus olhos se abrindo em um terror que foi rapidamente extinto. Os lençóis ficaram encharcados com o escuro e úmido desabrochar de sangue. O ato foi rápido, brutal, e sem um único movimento desperdiçado. O som de seus golpes foi absorvido pelas pesadas cortinas, pelos tapetes grossos, pelo próprio ar do quarto, deixando apenas um baque abafado e rítmico que Miriam sentiu profundamente em seus próprios ossos. Mas aquilo não era meramente um assassinato. Era o ritual. Com uma força nascida de ira pura e inalterada, Miriam continuou seu trabalho. Ela cortou, com as mãos treinadas de um açougueiro, através da carne e do osso, abrindo a cavidade torácica. O ar encheu-se de um gosto metálico de cobre, denso e visceral. Ela enfiou a mão, os dedos se fechando no órgão que, por tanto tempo, pulsara com a seiva de seu opressor. Sentiu seu calor, sua textura. Com um puxão final e deliberado, ela o cortou. O coração do mestre Thornton, ainda fracamente quente, jazia em sua mão, um troféu, uma oferenda. Ela embrulhou o coração cuidadosamente num pano de linho, retirado de uma cômoda próxima. Então ela se dirigiu à cozinha, seus passos ainda silenciosos, seu propósito claro. Foi até a lareira, atiçou as brasas e colocou uma panela sobre a chama. O cheiro de carne cozinhando logo se misturou ao cheiro de sangue, uma sinfonia macabra na casa silenciosa. Ela observou o coração chiar, virando-o até que estivesse cozido,
derretido, pronto. Com o coração cozido em uma bandeja, Miriam subiu as escadas novamente. Desta vez, seu destino eram os quartos do jovem Thornton e Thomas. Abriu primeiro a porta do jovem Thornton. Ele jazia em um torpor etílico, uma garrafa de uísque semi-vazia em sua mesinha de cabeceira. Miriam aproximou-se dele, sacudindo-o suavemente, mas com uma força subjacente, de que beirava a violência. "Acorde, jovem mestre", ela sussurrou, sua voz um raspar seco, desprovida de sua usual subserviência. "Seu pai preparou uma refeição especial para você." O jovem Thornton se mexeu, gemendo, seus olhos embaçados. "Miriam, que diabos? Que horas são?" "Hora da sua herança." Ela respondeu, seu rosto uma máscara de calma impenetrável, à luz fraca das estrelas que filtrava pela janela. Ela estendeu a bandeja. "Coma." Ele semicerrou os olhos para a carne escura e brilhante. "O que é isso? É porco?" "Não estou com fome." "É o coração de seu pai", Miriam afirmou, sua voz plana, inabalável. "E você vai comê-lo. Cada mordida." Um calafrio, mais frio do que qualquer vento de inverno, varreu o jovem Thornton. Seus olhos focaram, arregalando-se de horror enquanto as palavras se registravam. Ele viu a expressão severa e inflexível da mandíbula de Miriam, o brilho em seus olhos que não era loucura, mas uma terrível e antiga resolução. Ele tentou gritar, mas Miriam tapou sua boca com a mão, pressionando a faca em sua garganta, traçando uma fina linha de sangue. "Coma", ela repetiu. Ele engasgou, lutando, mas o medo era absoluto. Miriam forçou um pedaço do coração cozido em sua boca. Ele engasgou, mas ela o segurou, imóvel, até que ele engolisse. Depois, outro pedaço, e outro. O terror em seus olhos era um banquete para a alma de Miriam, uma sombria satisfação que se instalou profundamente dentro dela. Ele chorou, vomitou, mas comeu. Quando o jovem Thornton consumiu sua porção, Miriam o deixou, ofegante, tremendo, vomitando, seu rosto verde pálido. Ela se dirigiu ao quarto de Thomas, repetindo o ritual. Thomas, mais jovem, mais sensível, era mais fácil de quebrar. Ele viu o sangue em suas mãos, a calma mortal em seus olhos, a bandeja horripilante. Ele não lutou tanto, mas soluçou baixinho enquanto era forçado a consumir a oferenda final. O relatório do legista mais tarde descreveu os ferimentos no corpo de Ezekiel Thornton como "além do reconhecimento", focando principalmente na cavidade aberta em seu peito. Notaria também a presença de matéria orgânica não digerida nos estômagos de seus filhos, matéria que desafiaria a identificação, mas que assombraria para sempre os homens que haviam sido forçados a consumi-la. Ninguém jamais compreenderia verdadeiramente a extensão completa e hedionda da vingança de Miriam. Mas os sussurros começariam. O amanhecer rompeu sobre a plantação Thornton, vermelho e machucado, pintando o mundo em tons de sangue e tristeza. A casa, geralmente agitada com os sons da manhã, estava estranhamente silenciosa. Era uma casa de mortos, um monumento a uma noite de acerto de contas. Miriam saiu da casa principal, deixando a faca na mesa polida da sala de jantar, uma declaração silenciosa. Ela não fugiu. Ela não se escondeu. Ela simplesmente caminhou em direção aos alojamentos dos escravos, sua tarefa completa. Foi Silas, o capataz, quem descobriu a carnificina. Seus gritos rasgaram a quietude da manhã, desfazendo a ilusão de paz. Miriam foi encontrada sentada na varanda de sua cabana, com as mãos limpas, o rosto impassível. Ela não ofereceu resistência quando os homens armados vieram buscá-la. Seus olhos, no entanto, continham um triunfo distante e ilegível. A prisão foi rápida. O julgamento, uma farsa grotesca, ainda mais rápido. Aos olhos da lei, ela era uma propriedade que destruíra outra propriedade e assassinara seus donos. Não houve defesa, nem misericórdia, nem reconhecimento das décadas de sofrimento que a haviam levado a esse ponto. Miriam permaneceu em silêncio durante todo o processo, seu olhar fixo. Seu olhar, no entanto, continha um triunfo distante e ilegível,
um fogo quieto e inflexível que nenhuma corrente poderia extinguir. Os homens, endurecidos por anos lidando com escravos insubordinados, sentiram-se estranhamente perturbados por sua compostura. Não havia medo em seus olhos, apenas uma paz profunda, quase sagrada. Silas, com o rosto ainda pálido de choque e repulsa, só conseguiu gaguejar. Miriam, o que você fez? Ela simplesmente olhou para ele, seus lábios imóveis, como se suas palavras fossem um vento sem sentido. O silêncio que se seguiu foi pesado, prenhe de horror inarticulado. Os outros escravos, emergindo lentamente de suas cabanas, ficaram em um quadro silente, seus rostos uma mistura de terror e um vislumbre de algo ilegível, talvez uma compreensão nascente, um espanto crescente. Eles não falaram, não se moveram, mas sua quietude coletiva era uma testemunha poderosa. O que eles ainda não sabiam era a extensão total do horror, apenas que algo monumental havia se alterado no equilíbrio cósmico da plantação. Miriam foi amarrada com corda áspera, suas mãos presas atrás das costas, seus pés acorrentados. Eles a levaram para longe dos alojamentos, passando pelos campos onde ela vira seus filhos trabalhando, passando pela casa principal, agora um testemunho silencioso de sua ira. Ela caminhava com uma dignidade que desafiava suas amarras, a cabeça erguida, o olhar fixo no sol nascente. Não era uma caminhada de vergonha, mas uma procissão, uma marcha final e desafiadora. A jornada até a sede do condado foi um borrão de poeira e o tilintar de correntes. Miriam foi exibida pela pequena cidade, um espetáculo para os curiosos, os horrorizados, os indignados. Sussurros a seguiram, crescendo mais altos a cada passo. A cozinheira, murmuravam, matou seu amo. Mas havia um detalhe que ninguém poderia ter previsto. Os sussurros, em breve, trariam a verdade completa e macabra. O julgamento foi uma farsa, uma pretensão teatral de justiça projetada para manter a ordem existente. O tribunal, uma pequena sala abafada com tinta descascando e janelas empoeiradas, estava lotado. Homens brancos, plantadores, comerciantes, moradores da cidade, preenchiam os bancos, seus rostos sombrios, seus olhos ardendo com uma mistura de medo e raiva justa. Algumas mulheres veladas e sussurrantes, sentavam-se no fundo. Nenhuma face negra era permitida dentro, exceto a própria Miriam, uma figura silenciosa e desafiadora no banco dos réus. O juiz, um homem corpulento de rosto rubicundo chamado Juiz Abernathy, presidiu com um ar de autoridade cansada. Suas pronúncias eram afiadas, seu olhar inabalável, mas até ele parecia encolher-se diante da enormidade do crime exposto. A acusação, um jovem e ambicioso advogado chamado Sr. Sterling, pintou um quadro de Miriam como uma selvagem, uma besta ingrata, uma ameaça ao próprio tecido de sua sociedade. Ele falou dela como propriedade descontrolada, uma criatura desprovida de sentimento humano, uma mancha escura na honra do Kentucky. Silas testemunhou, sua voz ainda tremendo, recontando a cena grotesca, o corpo mutilado do mestre Thornton. Suas palavras foram pontuadas por suspiros da multidão. Então, veio o testemunho do jovem Thornton e Thomas. Eram figuras espectrais, pálidas e magras, seus olhos ocos, assombrados pelo ato indizível imposto a eles. O jovem Thornton mal conseguia falar, sua voz um sussurro sufocado enquanto ele recontava a ordem arrepiante de Miriam, o consumo forçado do que ela alegava ser o coração de seu pai. Ele vomitou no banco das testemunhas, um som cru e visceral que ecoou pelo tribunal silencioso. Thomas, igualmente traumatizado, apenas conseguiu acenar, lágrimas escorrendo pelo rosto, confirmando o relato horripilante de seu irmão. A imagem dos dois filhos, antes tão robustos e arrogantes, agora quebrados e consumidos por seu canibalismo forçado, era uma poderosa e nauseante acusação da vingança de Miriam. O advogado de defesa nomeado para Miriam, um relutante e idoso advogado chamado Sr. O'Malley, não ofereceu defesa real. Ele não podia.
Os fatos eram muito contundentes, o testemunho muito condenatório. Ele simplesmente se levantou, um homem derrotado, e ofereceu um pedido perfunctório de misericórdia, citando os longos anos de serviço de Miriam, seu status de mãe. Foi um gesto vazio, inaudível em um tribunal que a via não como uma mulher, mas como uma peça criminosa de propriedade. Miriam, durante todo este circo legal, permaneceu um pilar de pedra. Seus olhos, poços profundos de água escura, não refletiam nada, não revelavam nada. Ela não ofereceu confissão, nem apelo, nem palavra de arrependimento. Seu silêncio não era rendição. Era uma tempestade esperando a rachadura no céu. Era um silêncio mais afiado do que qualquer lâmina. Um silêncio que falava volumes de uma verdade que o tribunal se recusava a reconhecer. Ela não defendeu suas ações porque, em seu próprio coração, elas não precisavam de defesa. Elas eram simplesmente, irrevogavelmente justas. Uma inserção documental notaria que, no sul pré-guerra, um escravo acusado de assassinar uma pessoa branca, especialmente seu amo, não tinha praticamente nenhum recurso legal. A defesa era frequentemente simbólica, e as condenações eram rápidas e absolutas, projetadas para reforçar a brutal estrutura de poder da escravidão. O julgamento de Miriam não era sobre culpa ou inocência, mas sobre reafirmar o controle e incutir medo. O veredito era uma conclusão inevitável: culpada. A voz do juiz, embora solene, continha uma nota de finalidade que soou como um toque fúnebre. Miriam, o juiz Abernathy entoou seu olhar inabalável. Pelo assassinato hediondo e indizível de seu amo, Ezekiel Thornton, e pelos atos depravados e antinaturais cometidos contra seus filhos, este tribunal a condena a ser enforcada pelo pescoço até a morte. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Miriam encontrou seu olhar, não com desafio, mas com uma compreensão quase serena. Seus lábios, pela primeira vez no tribunal, entreabriram-se ligeiramente. Um sorriso fraco, quase imperceptível, tocou os cantos. Um fantasma de um sorriso, enigmático e arrepiante. Não era um sorriso de alegria, mas de profunda conclusão, como se uma profecia há muito esperada finalmente tivesse se desdobrado. Então ela fechou os olhos, aceitando-as, que o destino tão calmamente quanto o havia entregado. Os dias na prisão do condado contrastavam fortemente com a opulência da casa Thornton, mas Miriam encontrou ali uma paz que nunca conhecera na servidão. A cela era fria, úmida e cheirava a mofo e desespero, mas era dela. Pela primeira vez em sua vida, ela estava verdadeiramente sozinha, livre do olhar constante de seus opressores, livre das exigências do sino, do chicote, da cozinha. Ela comia as parcas rações sem reclamar, dormia no catre duro e ouvia os sons distantes da cidade sem interesse. Seus pensamentos não eram de arrependimento, mas do vento, do solo, do rio que passava pela plantação Thornton. Ela imaginou Elara, onde quer que estivesse, talvez segura, talvez se perguntando. Miriam sabia que seu ato, embora não fosse libertar Elara, ecoaria. Seria uma pedra lançada em um vasto lago silencioso, enviando ondas por toda parte. Ela não se salvara, mas salvara sua alma, e ao fazer isso, talvez tivesse oferecido um vislumbre de algo a outros. Ela não estava quebrada. Estava queimando, lenta, controlada, esperando. Uma noite, um jovem guarda, novo em seu posto, trouxe-lhe o jantar. Era um rapaz do campo, mal completara 18 anos, o rosto ainda macio, os olhos contendo uma mistura de curiosidade e desconforto. Ele pousou a bandeja, suas mãos tremendo levemente. Miriam, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Por que você fez isso? Miriam olhou para ele, realmente o vendo pela primeira vez. Ele não era um mestre, nem um capataz, apenas um menino pego na engrenagem do mundo. Sua voz, quando veio, foi um farfalhar seco, um som raramente ouvido. O coração, ela disse, sua voz baixa, quase um zumbido. Ele lembra. Cada chicotada, cada lágrima, cada criança vendida. A terra lembra, o vento lembra.
E às vezes, as mãos lembram também. O menino olhou para ela hipnotizado, um calafrio percorrendo sua espinha. Ele não entendeu nada, mas entendeu tudo. Não falou mais, apenas saiu da cela, deixando Miriam em sua contemplação silenciosa. Suas palavras não eram uma explicação, mas um testamento, um evangelho sussurrado no escuro. O dia da execução amanheceu claro e brilhante, uma cruel zombaria do evento sombrio que anunciava. Uma forca havia sido erguida na beira da cidade, uma cruz de madeira áspera contra o céu pálido. Uma grande multidão se aglomerara, curiosa morbidamente, ansiosa para testemunhar o ato final deste terrível drama. Carruagens lotavam a estrada, cavalos batiam os cascos impacientemente, e o ar zumbia com nervosa antecipação. Aquilo era um espetáculo público, um lembrete brutal de quem detinha o poder e o preço final da desafio. Miriam foi trazida, as mãos ainda amarradas, mas sua caminhada era firme, a cabeça erguida. Usava um vestido simples e grosseiro, mas movia-se com a graça de uma rainha, não de uma criminosa condenada. Não olhou para a multidão. Não encontrou seus olhares de medo, ódio ou piedade. Seus olhos estavam fixos no horizonte, na linha distante onde o céu encontrava a terra. Uma linha que parecia estender-se na eternidade. Ela subiu os degraus da forca com uma calma que desorientou até o endurecido xerife. A corda, uma corda grossa e áspera, foi colocada em seu pescoço. O capuz oferecido pelo carrasco foi recusado com um silencioso balançar de cabeça. Ela queria ver o céu, sentir o último sopro do vento em seu rosto. Seu silêncio não era rendição. Era uma tempestade esperando a rachadura no céu. Antes que a alavanca fosse puxada, Miriam virou a cabeça ligeiramente, seu olhar varrendo a multidão, então se fixando por um momento na distante plantação Thornton, uma mancha branca contra as colinas verdes. Em seguida, ela olhou para cima, para o vasto e indiferente céu. Um único e profundo suspiro escapou de seus lábios, uma oferenda final ao mundo. E então, a queda. O som da corda esticando, o silêncio súbito e terrível que se seguiu. Miriam, a escrava, a cozinheira, a vingadora, se foi. Seu corpo balançou por um momento. Uma última dança no ar da manhã, depois a quietude. A multidão se dispersou lentamente, em silêncio, perturbada. O espetáculo havia sido testemunhado, a ordem reafirmada. Mas algo havia mudado. O silêncio que Miriam deixara para trás não estava vazio. Estava cheio de sussurros. De volta à plantação Thornton, o rescaldo era uma ferida supurante. O jovem Thornton e Thomas, embora vivos, estavam irremediavelmente quebrados. A memória do que foram forçados a consumir assombrava suas horas de vigília e seus sonhos atormentados. A plantação, antes um símbolo de prosperidade, agora parecia amaldiçoada. A terra, diziam, recusava-se a produzir como antes. Os botões de algodão eram menores, as folhas de tabaco doentias. Os escravos, embora aparentemente complacentes, moviam-se com uma nova e sutil desafio nos olhos, uma compreensão silenciosa de que o ato de Miriam havia alterado irrevogavelmente a paisagem de seu sofrimento. A história de Miriam, embora inicialmente suprimida e distorcida pelas autoridades, não pôde ser contida. Espalhou-se como um incêndio pelos alojamentos dos escravos de Kentucky, depois por todo o sul, carregada pelas correntes invisíveis do vento, sussurrada de cabana em cabana, de campo em campo. Não era uma história de assassinato, mas de retribuição mítica. Miriam, a cozinheira, tornou-se uma lenda. Ela se tornou a sombra que caminhava entre os mundos, o espírito que assombrava mestres injustos. Seu nome, Miriam, tornou-se uma palavra código, um hino secreto de desafio. Mães contariam a seus filhos, em tons sussurrantes, sobre a mulher que alimentou o coração do amo de volta à sua própria linhagem. Não com alegria, mas com uma reverência solene. Era uma história de poder apreendido, de uma dívida paga em sangue, um testamento do fato de que mesmo os mais oprimidos poderiam encontrar uma maneira de revidar. Seu ato tornou-se um evangelho sussurrado, um sermão proferido sem palavras,
um aviso severo para aqueles que acreditavam que seu domínio era absoluto. Proprietários de escravos, já temerosos de rebeliões, passaram a olhar para seus cozinheiros e criados de confiança com uma nova e arrepiante desconfiança. Haveria uma Miriam em sua própria cozinha, afiando sua faca, planejando seu próprio acerto de contas? O medo que ela incutiu era algo palpável, uma semente de dúvida plantada profundamente no coração da instituição da escravidão. Para os escravizados, Miriam não era uma criminosa, mas uma libertadora, uma guerreira em uma guerra silenciosa. Sua vingança foi uma rachadura na fachada de sua opressão, uma pequena e brilhante estrela na vasta escuridão. Eles falavam dela com reverência, como se fosse uma santa, uma mártir que se oferecera por sua dor coletiva. Nem Deus, nem o céu, nem as Escrituras o salvaram. Naquela noite, a justiça vestiu seu rosto. Seu espírito, diziam, ainda vagava pelas colinas do Kentucky, um guardião silencioso, um lembrete de que a terra lembrava de cada injustiça. E às vezes a terra enviava seus próprios vingadores. Miriam do Kentucky, a escrava que cortou o coração de seu amo e o deu de comer a seus filhos, tornou-se mais do que uma nota de rodapé histórica. Ela se tornou uma força da natureza, uma lenda tecida na própria estrutura da sombria história do Sul, um testemunho da capacidade indomável do espírito humano, tanto para o sofrimento quanto para uma justiça profunda e terrível. Sua história, um sussurro arrepiante através das gerações, permanece um lembrete austero do custo da crueldade e do poder duradouro de uma mulher que decidiu que uma noite não seria um dia de conformidade, mas de acerto de contas. Sua vingança transformou aquela noite em uma noite sussurrada por gerações, uma noite que o Sul nunca esqueceu. Seu legado, gravado não em pedra, mas em memória e medo, continua a ressoar. É uma história que se recusa a ser silenciada, um testemunho do fato de que mesmo nos cantos mais sombrios da história humana, a busca por justiça, por mais brutal que seja, pode acender uma faísca que se recusa a morrer. Esta é a verdadeira história de Miriam, uma escrava que transformou o 17 de outubro de 1858 em uma noite de julgamento, onde a misericórdia foi enterrada e a justiça vestiu seu rosto. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precise ouvir esta história e se inscrever para mais mergulhos profundos nas histórias não contadas que moldaram nosso mundo. Seu engajamento nos ajuda a trazer essas narrativas vitais à luz. E assim, o nome de Miriam, antes um sussurro de medo, tornou-se um rugido nos anais silenciosos dos oprimidos. Seu ato, um único e brutal golpe contra o edifício da crueldade, quebrou não apenas uma família, mas a ilusão de poder absoluto. O sangue que ela derramou foi absorvido pelo mesmo solo que testemunhou gerações de injustiça. E naquele sangue, uma nova semente foi plantada. Uma semente de memória desafiadora, de uma justiça que não seria negada, mesmo que tivesse que ser esculpida do coração da própria opressão. Seu espírito, indomável e inabalável, tornou-se o vento pelos campos carregando os ecos de seu acerto de contas, garantindo que a plantação Thornton, e de fato todo o Sul, para sempre lembraria da noite em que Miriam vestiu o rosto do julgamento. Se esta história o emocionou, inscreva-se, curta e compartilhe, para que o silêncio da história nunca mais vença.